Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês, tchau! A matéria em seu estado normal ou em seu estado neutro não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria. Então aqui, eu sei que a matéria é constituída por prótons, elétrons e nêutrons, por átomos, tá? E aí eu não tenho o átomo constituído só por nêutrons, sempre tem prótons, elétrons e nêutrons. Na verdade pode não ter o nêutron, mas sempre vai ter prótons e elétrons, tranquilo? E se ele está neutro, não significa que ele não tem cargas elétricas. Na verdade, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então é constituída somente de nêutrons, não existe átomos constituídos somente de nêutrons, e a matéria é constituída de átomos. Possui maior número de nêutrons do que de prótons, não necessariamente. Possui quantidades iguais de prótons e elétrons. O corpo, para ele estar neutro, para ele estar nesse estado normal, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Portanto, resposta certa aqui. Letra C. Pois então, um isolante elétrico. Então, um isolante é aquele material que dificulta o movimento das cargas, né? Ele não pode ser carregado eletricamente. Ele pode ser carregado eletricamente, sim. Essas cargas só não vão se espalhar por ele, mas eles podem ser carregados, sim. Por exemplo, quando eu pego uma bexiga isolante e esfrego na minha cabeça, ela ganha carga elétrica, ela fica eletrizada. Tranquilo? Não contém elétrons. Os corpos isolantes eles também são feitos de átomos, que possuem prótons, elétrons e nêutrons. Então, eles possuem elétrons sim. Ter de estar no estado sólido. Nem todo isolante está no estado sólido. Por exemplo, o ar ele está no estado gasoso, né? Então, já tem um furo aqui. Tem necessariamente resistência elétrica pequena. Resistência elétrica é a oposição à passagem de carga, oposição à passagem de corrente elétrica. Então, na verdade, é o contrário, né? Os isolantes eles têm resistência elétrica, em geral, alta, tá bom? Letra E, não pode ser metálico. Essa é a verdade, né? Como os metais eles têm a camada de valência incompleta, os metais são menos presos ao núcleo. Então, os metais eles têm esses elétrons fáceis de remover, então é fácil das cargas se moverem dentro desses metais. Portanto, os isolantes eles não vão poder ser metálicos. Por mais que tenham metais que sejam apenas semicondutores e não condutores de forma geral, nenhum metal é isolante. Então, para ser isolante, não pode ser metálico. Resposta certa aqui, letra E. As palavras que completam corretamente as lacunas do trecho abaixo são, respectivamente: se um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas, e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um objeto. Então, como a gente já viu, para deixar um corpo neutro carregado positivamente, a gente poderia colocar prótons, acrescentar as partículas positivas, ou a gente poderia retirar elétrons. Como a gente já falou, na prática o que acontece é de retirar os elétrons, uma vez que é difícil mexer na quantidade de prótons. Tudo bem? Então podemos carregar positivamente um objeto fazendo o quê? Retirando, né? Retirando partículas. Quais partículas? As partículas negativas, né? Partículas negativas. E deixando, portanto, um excesso de cargas positivas, quando ele está com a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Eu retiro as cargas negativas, ele fica carregado positivamente. Portanto, a resposta certa aqui é letra B de bola. Bom, galera, o que está acontecendo aqui? Basicamente, quando a gente tem a formação de nuvens e o vento com granizo e tal, gotículas de água, vai interagindo com essa nuvem, acontece um atrito, né? Acontece uma interação entre essas duas superfícies, de forma que começa a haver um movimento de elétrons de um para o outro. Nesse caso aqui, eu estou supondo que está havendo uma doação de elétrons dos ventos para as nuvens, ou seja, essas nuvens estão ficando carregadas negativamente. Poderia ser o contrário, acontece o contrário também. Tudo bem?
Bom, essas cargas negativas vão induzindo a presença de cargas positivas aqui na superfície do solo, porque a Terra, como é condutora, um excesso de cargas negativas numa região atrai essas cargas positivas. Na verdade, repele os elétrons dessa região, deixando um excesso de cargas positivas ali em cima. Bom, e aí esses elétrons vão ficando doidos para descer aqui. E quanto maior vai sendo esse acúmulo de carga, maior vai sendo a vontade desses elétrons de descerem aqui. O ar ele é isolante, ele é uma barreira, como se fosse uma cerca aqui mesmo que impede esses elétrons de descerem. Só que essa cerca não é tão alta assim. Conforme a vontade de descer, conforme ele vai sendo atraído aqui para baixo, ele anima a pular essa cerca quando essa concentração de cargas vai ficando muito intensa. E quando de fato essa atração entre esses dois fica maior que o impedimento, há um raio. O que é esse raio? É a descida ou a subida, né, de partículas negativas de uma região para outra, diminuindo então essa diferença de cargas e deixando o ar novamente isolante. Então o que é o raio? O raio é fruto da concentração de cargas nas nuvens, ela induz uma carga oposta na superfície da Terra e aí acontece o raio, que é essa descarga elétrica, esse movimento de cargas pelo ar. Conforme esse raio desce, ele gera luz, que é o relâmpago, e esse aumento de temperatura gera uma expansão no som. Esse movimento no ar é um som e esse som se espalha, que é o trovão. Então o trovão é o barulho, o relâmpago é a luz e o raio é esse movimento de cargas no ar, tá bom? Então aqui espero que tenha ficado entendido o que acontece para que caia um raio, beleza? Vamos apagar aqui e vamos continuar na questão. A eletrização que ocorre nas gotículas existente nas nuvens pode ser observada em inúmeras situações diárias, como quando em tempo seco os cabelos são atraídos para o pente, ou quando ouvimos pequenos estalos por ocasião da retirada do corpo de uma peça de lã. Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras eletricamente neutras, A, B, C e D. Então, eu tenho um corpo neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e tenho 4 esferas também neutras, ou seja, com a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Beleza. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco com uma flanela, ficando carregado positivamente. Então, do mesmo jeito que o ar vai passando pela nuvem e vai havendo um movimento de cargas entre um e outro, aqui quando eu pego uma flanela e começo a esfregar ela aqui no meu bastão, vai havendo um movimento de cargas de um para o outro, porque são materiais diferentes. Então, nesse caso aqui, está passando elétrons do bastão para a flanela. Então, o bastão ele fica carregado positivamente. Tranquilo? Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Como assim posto em contato com a esfera A? Eu venho aqui e encosto a esfera A nele. Como esses dois corpos são condutores, vai haver um movimento de cargas de um para o outro. Então, vai haver uma passagem de elétrons do corpo A, da esfera A para o bastão, deixando a esfera A com excesso de cargas positivas e diminuindo a quantidade de cargas positivas desse bastão aqui. Tudo bem? Essa esfera, então, é aproximada das esferas B e C, que estão alinhadas com ela, mantendo contato entre si, porém não as toca. Então, eu coloco a B e a C em contato e chego a A perto. As cargas em excesso da A vão para a superfície mesmo, elas ficam na superfície externa dos corpos. O fato do A estar carregado agora positivamente, ele gera uma separação nas cargas do C e do B. Como os dois são condutores, as cargas conseguem se mover entre um e o outro sem dificuldade. Então, próximo da carga A, vai ficar um acúmulo de cargas negativas e próximo da C, na extremidade esquerda aqui da esfera C, vai ficar um acúmulo de cargas positivas. Então, vai haver aqui o fenômeno da indução, dessa separação das cargas. E agora, quando eu separar a B e a C vai estar positiva e a B vai estar negativa. A seguir, as esferas B e C, que estavam inicialmente em contato entre si, são separadas. Então, vou separar a B e a C aqui. A A está positiva, a C está positiva e a B está negativa. E a B é aproximada da D, que está ligada à Terra por um fio condutor sem tocá-la. Então, vou trazer a D aqui para perto. A carga em excesso, tanto da C quanto da B, vai se distribuir pela superfície dos dois. O fato da B estar carregada, ela vai gerar o processo de indução aqui na D, a separação das cargas, vai atrair as cargas positivas e vai repelir as cargas negativas aqui. E a dela está em contato com a Terra, ela está ligada por um fio terra. Esse fio é um fio condutor que está em contato com a Terra. A Terra é condutora, né? Então ela é capaz
de atrair ou de as cargas se moverem pela superfície da Terra também. Essas cargas em excesso aqui da D, esses elétrons, eles estão doidos para vazar, eles estão sendo repelidos pela carga B. Então esses elétrons aqui, eles vão correr para a Terra, porque agora tem um caminho fácil de percorrer, já que esse fio é condutor, e essas cargas negativas, ou pelo menos parcialmente, elas vão sair desse corpo D. E agora, ó, após alguns segundos, esse fio é cortado. Eu vou cortar esse fio D, de forma que esses elétrons que desceram aqui não tem como mais voltar. E aí eu tenho que a D ficou carregada aqui com cargas positivas. Então vou voltar a B lá para o lugar. A carga em excesso aqui da esfera D vai se distribuir pela superfície do corpo através de movimento de elétrons e tal. A partir da situação acima, é correto afirmar que o sinal da carga das esferas A, B, C e D é respectivamente. Então da A ficou positiva. Beleza. E a B? A B ficou negativa. E a C? A C ficou positiva e a D também ficou positiva. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Bom, galera, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, curte no joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amiguinhos, ajuda o tio a crescer, que ele fica muito agradecido, tá bom? Forte abraço para vocês, galera. Feliz Natal. Tchau.